Olá, meus amigos de todo o país, sejam muito bem-vindos a mais um programa Prova Final. Programa esse realizado na TV Justiça em parceria com a rede LFG de ensino. Meu nome é Alessandro Spielborgs, minha matéria é Direito Tributário e hoje nós vamos falar um pouquinho mais a respeito do princípio da não surpresa. Nosso programa, você sabe muito bem que ele é dividido em 3 blocos, sendo que no primeiro bloco nós temos o tema do dia, exatamente esse tema que eu acabei de informar para vocês, o princípio da não surpresa, para a gente descobrir um pouquinho mais como é que funcionam as características tributárias envolvendo essa denominação, esse princípio. No segundo bloco, nós temos o Pergunte ao Professor. Pergunte ao professor que você tem tanto participado, enviando seus e-mails, questionando e trazendo suas dúvidas. E hoje, então, eu teria a oportunidade de esclarecer as dúvidas referentes a esse princípio da não surpresa. E no terceiro e último bloco, você também conhece, é o X da questão. O X da questão, um bloco tão esperado por todos nós, exatamente para verificar como temas como esse do princípio da não surpresa são exigidos em provas e em concursos em geral, especialmente no exame da ordem. Nós só estamos começando o nosso programa e fique aí, não saia daí, para você descobrir um pouquinho mais, afinal de contas, para que serve o princípio da não surpresa, quais são as vantagens, quais são as garantias oferecidas ao contribuinte através desse fundamento descrito na Constituição Federal. Nós só estamos começando o programa Prova Final. Voltamos então para o nosso primeiro bloco, tema do dia. Tema do dia de hoje, portanto, que é exatamente esse princípio, bem curioso, pelo menos pelo nome, chamado e denominado como princípio da não surpresa. Você já tinha ouvido falar a respeito desse princípio em direito tributário, princípio da não surpresa? Talvez você diga assim, até aproveitando o trocadilho, estou surpreendido com essa informação. Que princípio é esse exatamente do qual a gente vai tratar no dia de hoje? O princípio da não surpresa é uma garantia prevista, de certa forma, pela Constituição Federal, não tão claramente assim, mas que acaba envolvendo outras regras bastante importantes, especialmente para o contribuinte, quando você, então, trata do direito tributário. O princípio da não surpresa, então, ele mostra que o contribuinte, que todo cidadão, quando tem um envolvimento com o Estado, e esse envolvimento se dá através da carga tributária, esse princípio, ele protege o contribuinte de ter, na verdade, uma surpresa, eu diria, uma surpresa até mesmo desagradável com o aumento da carga tributária. Ora, se tem algo que, na verdade, a gente já fica bem com o pé atrás em relação ao Estado, ao comportamento do Estado, é quanto justamente à cobrança de tributos, a exigência de tributos. E quando você pensa nesse ponto, você diz o seguinte, olha, eu preciso sempre de um tempo para me preparar para pagar a carga tributária. Todo bom cidadão paga os seus tributos sempre em dia, sem problema nenhum. Entretanto, é preciso de um tempo, um prazo para que você se prepare para pagar uma carga tributária, eventualmente que seja majorada. O princípio da não surpresa, então, ele vem e é nosso aliado justamente para proteger o contribuinte do aumento da carga tributária. Tudo bem? Mas é desse aumento da carga tributária no futuro? Sem dúvida. De certa forma, quando você, contribuinte, está acostumado a pagar um determinado valor de um determinado imposto, de uma taxa ou de uma contribuição, toda vez que o governo intentar aumentar essa carga tributária, e como eu falei para vocês, você precisa aguardar um período, um prazo, você precisa ter um tempo, um fôlego para conseguir pagar uma carga tributária que venha a ser majorada. Por outro lado, você sabe muito bem que também você precisa ter uma segurança de que aqueles tributos que você pagou no passado, seja no mês passado, seja na semana passada, seja no ano passado, se tiverem a sua legislação alterada agora, você não sofra com o impacto tributário. Ora, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, que o princípio da não surpresa, ele protege o cidadão não só de atos que venham a acontecer, mas também assegura ao cidadão aquilo que foi praticado no passado e que não pode ser eventualmente modificado e tenha um resultado, um efeito prático para ele. Ora,
O princípio da não surpresa, portanto, ele acaba por envolver dois outros princípios, talvez muito mais conhecidos da gente. Que princípios são esses? Eu diria que a base do princípio da não surpresa, oferecendo então a chamada segurança jurídica, são dois princípios que invariavelmente a gente acaba até por confundir, né, no dia a dia, se não tomar cuidado, mas que são princípios completamente distintos, embora eles sejam descritos no mesmo dispositivo da Constituição. Eu estou falando, então, do princípio da anterioridade e princípio da irretroatividade. Princípio da anterioridade e princípio da irretroatividade. Um deles, o princípio da anterioridade, protege o contribuinte sempre do aumento da carga tributária. Não que ele evite o aumento da carga tributária, mas que ele assegura ao contribuinte um período para que ele se prepare para pagar uma carga tributária que venha a ser majorada. Por outro lado, o princípio da irretroatividade, ele acaba por assegurar a esse mesmo contribuinte de que uma legislação nova, uma legislação atual, não venha a atingir atos que você tenha praticado em momentos anteriores, que você tenha praticado no passado. Vou esclarecer um pouquinho melhor essa situação para vocês. Olha, imagine o seguinte, que no passado você pagou um determinado imposto, você pagou 10% de um determinado imposto. Bem, seja qual ele for, se imposto federal, estadual ou municipal. No passado você pagou, a respeito de um imposto, uma alíquota de 10%. Tranquilo, você quitou sem problema nenhum. Ocorre que agora, a legislação referente a esse mesmo imposto, ela foi modificada. Ela teve uma alteração. Esse imposto, que até então estava sob a alíquota de 10%, agora ele é cobrado sob uma alíquota de 15%. Percebe claramente, portanto, o aumento da carga tributária em 50%, pelo menos. E aí, será que, neste caso, o fisco não poderia aproveitar essa nova legislação e dizer o seguinte para você, contribuinte? Assim, olha, você no passado pagou esse tributo a 10%, contudo agora é 15%. Será que o fisco não poderia aproveitar e usar essa legislação para te cobrar essa diferença? Que diferença é essa? Olha, você pagou a 10%, agora é de 15%. Então 10% está tudo bem. Mas agora a nova legislação impõe a necessidade de pagar esse tributo a 15%. Pode cobrar essa diferença? Ou seja, essa nova legislação pode atingir um ato que você praticou no passado? Porque no passado estava tudo bem, você tinha recolhido a 10%. Mas agora é a 15%. Essa legislação atual pode alcançar um ato praticado no passado? Naturalmente que não, porque é assegurado a você o princípio da irretroatividade da lei. Ou seja, uma lei nova, ela deve ser aplicada sempre para os atos praticados de hoje em diante. Uma lei nova, uma nova publicação, uma nova legislação, ela deve atingir atos praticados da sua entrada em vigor em diante. Ou seja, sempre para o futuro. E nunca para o passado. Você imagina uma lei que tenha sido publicada no corrente ano, atingindo algo que você praticou um ano antes. Naturalmente, isso não poderia acontecer, a não ser que existam algumas situações específicas ou excepcionais descritas pela nossa legislação, seja ela constitucional, seja pela legislação complementar. É claro que além de proteger, além da não surpresa, lhe proteger o que aconteceu no passado, ou seja, assegurar, garantir que o que aconteceu no passado morreu e ninguém mais vai mexer, de acordo com o princípio da não surpresa, existe a necessidade também de garantir ao contribuinte um tempo, como eu falei para vocês, um fôlego para pagar uma carga tributária maior. Aproveitando esse mesmo exemplo que eu acabei de citar, olha, aumento de 10% para 15% de um dado imposto. O que vai acontecer a partir desse momento? Nossa, bom, eu sempre estive acostumado a pagar um tributo sob 10% de alíquota. Agora eu pago a 15%. A partir de quando